Oi, eu sou a Mari do canal Linha na Agulha e mais uma vez em parceria com a Mold-Me, nesse vídeo eu vou te ensinar a interpretar um molde de blusa evasê bem simples dentro da plataforma da Mold-Me. Quer aprender como faz? Então vem comigo! Então, para começar a traçar o molde da blusa, eu vou clicar aqui em Novo Molde e definir o nome, que no meu caso vai ser Blusa Evasê. O tecido eu não vou definir agora. Aqui nas medidas de impressão, eu vou colocar o que o sistema sugere, que é 100 centímetros. Agora é só clicar em Criar Molde e esperar abrir o estúdio de modelagem. Como eu já fiz a base de blusa nas aulas anteriores, eu vou voltar aqui no acervo de modelagem e vou abrir o arquivo do molde base de blusa. Essa foi a base de blusa que eu ensinei nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você ir lá conferir. Para copiar essa base para o novo arquivo que eu acabei de criar é bem simples. Eu posso usar dois atalhos do teclado bem conhecidos, o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar. Então, primeiro eu seleciono o molde clicando nele com a ferramenta Selecionar ativada e depois aperto a tecla Ctrl junto com a letra C do teclado. Dessa forma, o molde é copiado para a área de transferência. Agora é só abrir a aba que eu acabei de criar para interpretar o modelo e apertar agora a tecla Ctrl junto com a letra V para colar o molde aqui. Viu como é bem simples? Vou fazer o mesmo com o molde das costas. Então aqui eu já tenho as minhas bases necessárias para começar a interpretar o modelo. Para garantir que eu não altere nada no molde base conforme eu for criando os novos pontos da interpretação, eu vou usar o recurso de travar o molde. Para isso, é só vir aqui no painel da direita e clicar no ícone do cadeado, que fica em cima da miniatura dos moldes. Clicando nele, o ícone muda para um cadeado fechado, e a cor do molde também muda, ele fica avermelhado. Com o molde travado, eu não consigo movimentar nem alterar nenhum ponto ou medida. Se eu quiser destravar, é só clicar de novo em cima do cadeado. Começando na frente, com a ferramenta de marcar pontos, eu vou aumentar o afastamento do decote descendo 3 cm na linha do ombro. Para isso, eu vou clicar nesse ponto e definir aqui no painel da direita o comprimento de 3 cm. Aí, é só encostar o mouse na linha do ombro e dar um clique para fixar. Aqui no final do ombro, eu também vou entrar 1 cm. Então, eu dou um clique e defino aqui no comprimento 1 cm. Depois, é só posicionar o mouse novamente sobre a linha do ombro e dar um clique para fixar. Esse aqui vai ser o meu novo ombro. Na altura do decote, eu também vou marcar um ponto descendo 5 centímetros. Então, eu clico aqui nesse ponto e defino no painel da direita a largura 0 e a altura 5. Venho com o mouse em cima da linha e dou um clique. Essa vai ser a minha nova altura do decote. Só que para essa blusa conseguir passar pela cabeça sem zíper nem botão, eu preciso abrir um pouco mais o decote. Para isso, eu vou fazer um detalhe aqui no centro em formato de gota. Essa gota vai ficar aberta e no contorno do decote vai ter uma faixa de tecido para amarrar e fechar. Para traçar esse detalhe, eu vou clicar nesse ponto da nova altura do decote e vou descer mais 6 centímetros. Marco na largura 0 e na altura 6. Dou um clique em cima da linha para fixar e agora desse novo ponto para a direita eu vou marcar 1,5 cm. Então eu coloco na largura 1,5 e na altura 0 para esquadrar para a direita. Com a ferramenta linha, eu vou ligar esses pontos e esquadrar uma reta para cima sem medida definida, apertando o Shift do teclado, apenas para servir de referência para que eu consiga desenhar a gota. Com a ferramenta curva, eu vou dar um clique aqui, outro aqui e outro aqui. Para terminar, é só clicar com o botão direito do mouse. Com a ferramenta selecionar, eu posso clicar sobre a curva e ajustar os pontos. Como eu estou com a ferramenta ímã aqui em cima ativada, o sistema trava o ponto em cima da reta que eu fiz como referência. Então, eu vou ajustar o ponto de forma que aqui nesse cantinho a curva acompanhe um pouco essa linha que está a 90 graus.
Depois de ajustar a gota, eu posso criar um novo decote. Com a ferramenta curva selecionada, é só ir dando uns cliques sobre o molde até chegar no ombro. Quando chegar no último ponto, é só dar um clique com o botão direito do mouse. Novamente, com a ferramenta selecionar, eu posso editar essa curva para que fique da melhor forma possível. Com a ferramenta marcar pontos, eu também vou sair 2 centímetros aqui na altura da cava. Então, eu dou um clique aqui e defino na largura 2 e na altura 0. Desse novo ponto para baixo, eu vou marcar 1 centímetro. Então, eu vou colocar na largura 0 e na altura 1. E é nesse ponto que vai terminar a minha cava. Então, eu posso retraçar a minha cava com a ferramenta curva, clicando nesse ponto que a gente entrou no ombro, nesses outros 2 pontos do molde original e finalizando nesse novo ponto da cava. Novamente, com a ferramenta selecionar, eu consigo deixar a curva de forma que ela acompanhe o máximo possível essa parte do molde base e termine aqui de forma esquadrada. A altura dessa blusa vai ser até a altura do quadril. Para o tamanho 40, a altura do quadril é 19 centímetros. Então, eu vou vir aqui na ferramenta linha, clicar nesse ponto e definir na altura 19 e na largura 0. Desse ponto para a direita, eu vou criar uma linha esquadrada até o final da área branca aqui do sistema, só para me servir de referência. Agora eu vou esquadrar esse ponto do final da nova cava para baixo, até encostar com a linha da altura do quadril. Eu posso colocar aqui a largura 0, descer com o mouse até em cima da linha e dar um clique para fixar. Essa blusa não vai ter nenhuma pence e vai ter um leve evasê, ou seja, aqui na barra ela vai ser um pouco mais aberta. Então, a partir desse ponto, eu vou marcar um novo ponto para a direita, definindo na largura 3 e na altura 0. Com a ferramenta linha, eu vou ligar o ponto do final da cava até esse novo ponto que eu acabei de criar, para formar uma leve abertura. Agora, para que não forme um bico na hora de vestir a blusa, eu vou marcar um ponto subindo 1 centímetro nessa linha que está na diagonal, definindo aqui no comprimento 1. Depois, é só posicionar o mouse em cima da linha e dar um clique. Para formar uma leve curva na barra, primeiro eu vou marcar um ponto de referência com metade dessa medida. Essa linha tem 29 centímetros. A metade de 29 é 14,5. Então, eu vou clicar aqui e definir na largura 14,5 e na altura 0. Agora, com a ferramenta curva, eu posso dar um clique nesse ponto, outro clique no meio do caminho e terminar naquele 1 centímetro que eu subi na lateral. Com a ferramenta selecionar ativa, eu posso clicar sobre essa curva e editar os pontos de forma que fique uma curva bem suave. E pronto, o traçado para o molde da frente da blusa está pronto. Para gerar o molde no sistema, é só clicar na ferramenta Gerar Molde. E antes de começar a selecionar as linhas, é importante marcar essa opção aqui na direita, Moldes como referência. Dessa forma, todas as linhas, inclusive as do molde base, estão selecionáveis. Então, eu vou começar aqui pela gota, pelo novo decote, o novo ombro, a nova curva da cava, a lateral, a barra e o centro do molde. Fechando o molde direitinho, o botão Gerar Molde aqui na direita fica ativo. Mas antes de clicar nele, eu preciso definir aqui o nome do molde, frente, e o sentido do fio, que é na vertical. Clicando em Gerar Molde, o nosso molde é gerado. Agora vamos fazer o molde das costas. Como o molde da frente não vai ter pence, a medida da lateral da frente com a lateral das costas não vai encaixar, porque vai ser como se a pence fosse ficar aberta. Para fazer com que elas se encaixem, eu posso esquadrar uma linha para a direita sem tamanho definido, partindo daqui do final da cava do molde base da frente. É só dar um clique com a ferramenta linha ativada, definir a altura no 0 e prolongar essa linha até mais ou menos a mesma distância da linha da altura do quadril, só para servir de referência. Agora, com a ferramenta selecionar ativa, eu vou dar um clique no molde das costas, dar um zoom próximo ao ponto do final da cava e dar 2 cliques com o botão direito do mouse próximo a esse ponto. Assim,
o pontinho fica vermelho e significa que eu posso grudar ele em qualquer outro ponto ou linha. Eu quero que ele grude exatamente em cima dessa linha, para que a altura da cava dos dois moldes fique igual. Então é só arrastar o mouse até em cima da linha e dar um clique para fixar. Agora eu já posso travar esse molde nessa posição, clicando no cadeado aqui no painel da direita, referente ao molde das costas. Como a linha da altura do quadril já está definida, eu posso vir aqui com a ferramenta linha e prolongar o centro do molde das costas até a linha da altura do quadril. É só definir a largura 0, arrastar o mouse até a altura do quadril e dar um clique para fixar. Com a ferramenta marcar pontos, eu vou clicar no ponto da altura do decote das costas e definir na largura 0 e na altura 2. Vir com o mouse sobre o molde e dar um clique. Essa vai ser a nova altura do decote costas. Também vou aumentar o afastamento do decote, descendo 3 cm na linha do ombro. Para isso, eu vou clicar aqui e definir no painel da direita o comprimento de 3 cm. Aí, é só encostar o mouse na linha do ombro e dar um clique para fixar. Aqui no final do ombro também vou entrar 1 cm igual no molde da frente. Então, eu dou um clique e defino no comprimento 1 cm. Para não confundir com esse pontinho que já tem aqui no ombro, você precisa dar um zoom, posicionar o mouse novamente sobre a linha do ombro e dar um clique para fixar. Esse aqui vai ser o meu novo ombro, que vai encaixar certinho com o ombro da frente. Aqui nesse ponto do meio da cava, eu vou marcar um novo ponto entrando meio centímetro. Então, eu vou definir na largura 0,5 e na altura 0, e depois dar um clique para fixar. Aqui na altura da cava, eu vou fazer o mesmo que fiz na frente. Primeiro, definir na largura 2 e na altura 0, e desse novo ponto descer 1 cm, definindo na largura 0 e na altura 1. E essa vai ser a nova cava. Com a ferramenta curva, é só selecionar esses dois pontos que eu definir agora, aproveitar esse ponto do molde base e terminar nesse ponto. Com a ferramenta selecionar, é só editar os pontos até achar que a curva ficou boa. Eu vou fazer o mesmo para traçar um novo decote. É só ir dando alguns cliques e depois, com a ferramenta selecionar ativa, editar a curva até ficar certinha. Como a lateral e a barra vão ser idênticas à do molde da frente, eu posso, em vez de traçar todos os pontos novamente, copiar as linhas. É só selecionar a linha da lateral, apertar Ctrl C no teclado e depois Ctrl V. Agora, para encaixar essa linha bem certinho na lateral das costas, é só dar 2 cliques com o botão direito do mouse próximo desse ponto, arrastar o mouse até o final da cava e dar um clique para fixar. Agora é só fazer o mesmo com a curva da barra. Copiar, colar e unir os pontos. Agora eu já posso gerar o molde das costas. É só clicar na ferramenta Gerar Moldes, manter esse quadradinho selecionado e ir clicando nas linhas que compõem o molde. O novo decote, o novo ombro, a nova cava, a lateral, a barra e o centro do molde. Tendo fechado o molde, é só escrever aqui o nome, costas, definir o sentido do fio na vertical e clicar em Gerar Molde. Com a ferramenta Texto, eu posso dar um clique aqui e escrever dobra do tecido. Selecionando o texto, eu posso vir aqui no painel da direita e mudar o tamanho da letra. Para girar o texto, a ferramenta Rotacionar aqui em cima precisa estar ativa. Dessa forma, eu consigo clicar aqui nessa curvinha amarela e girar na posição que eu desejar, ou então definir o ângulo exato da rotação aqui nesse símbolo de curva. Eu vou definir aqui 90 graus. Agora eu posso clicar e arrastar para posicionar o texto no lugar certo. Vou escrever aqui também as informações do corte para me ajudar depois. Cortar uma vez na dobra. Novamente, eu posso usar aqueles atalhos do teclado para copiar e colar esses textos. Primeiro apertando Ctrl C e depois Ctrl V. Às vezes, o sistema joga o texto aqui para baixo, mas aí é só clicar e arrastar até o local correto.
Agora que o molde da frente e das costas da blusa já está prontinho, eu posso começar a traçar a manga. A manga que eu vou fazer é um pouco diferente. É uma espécie de babadinho que contorna toda a cava e morre aqui na lateral da blusa. Então, primeiro eu vou clicar na fita métrica e ir dando 2 cliques em cada linha que faz parte da cava, tanto da frente como das costas. Aqui no painel da direita, ele já somou todas essas medidas para mim. Então, eu sei que a soma das duas cavas vai dar 46,44. Agora, eu vou acrescentar a essa medida o valor de 24 centímetros, porque eu quero que a manga termine 12 centímetros abaixo da cava. Então, somando os 12 da frente com os 12 das costas, eu vou precisar aumentar 24 centímetros. Essa medida não é uma regra. Você pode escolher a medida que desejar. Então, pegando a medida da soma das cavas mais 24 centímetros, vai dar 70,44 centímetros. E como eu vou traçar meia manga, eu vou dividir esse resultado por 2. Deu 35,22. Agora, então, eu vou traçar um retângulo que tenha como altura essa medida que eu acabei de calcular, 35,22. E na largura, eu vou colocar o comprimento que eu quero para minha manga, do ombro para fora. Eu escolhi a medida de 12 centímetros, mas você pode escolher também a medida que preferir. Então, tendo definido as medidas, eu vou dar um clique aqui do lado e o sistema formou o meu retângulo. Com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou definir desse ponto para baixo a altura de 6 centímetros e a largura 0. Esse ponto vai servir de referência para me ajudar a traçar uma curva ligando esse ponto nesse, sendo que ela vai vir reta até aqui e depois terminar aqui embaixo. Então, com a ferramenta curva, eu vou clicar aqui, aqui e aqui. No final, é só dar um clique com o botão direito. Para ajustar o começo da curva, é só clicar na ferramenta Selecionar, depois clicar sobre a curva e depois clicar e arrastar esse pontinho, até a curva ficar do jeito que eu quero, vindo mais ou menos reta até esse ponto. Aqui eu já tenho a minha meia manga. Essa curva vai ser a parte que vai ter bainha e a parte reta vai ser aplicada na cava. Agora eu posso vir aqui em Gerar Molde e selecionar as linhas que compõem a manga. Definir o nome, manga, e o sentido do fio, que é na vertical. Clicando em Gerar Molde, eu tenho a minha manga. Com a ferramenta Texto, vou escrever aqui também, dobra do tecido e cortar 2 vezes na dobra. E agora, o molde da minha blusa evasê está completa, com o molde da frente, das costas e da manga. Você viu como o sistema da Mold-Me tem recursos bem interessantes? Como travar o molde para você não mexer ele enquanto estiver interpretando o seu modelo. E também aquela opção de criar uma cola em algum pontinho do molde para poder grudar ele bem certinho em outra parte. É bem legal, não é mesmo? Nas próximas aulas a gente vai aprender a colocar a margem de costura nesse molde e também fazer a gradação dentro do sistema. Então, se você gosta desse assunto, não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!